Olá, lindezos e lindezas! Olha eu aqui de novo. Agora vamos falar de coesão 2. Antes nós falamos de coesão 1, agora é a 2. E nós vimos anteriormente o haikai, que é um texto conciso, ou seja, é um texto curto. Ele é composto como mesmo? Isso, eu ouvi dizer aí, 3 versos. Muito bem. Há diversas formas de garantir o encadeamento de ideias, de modo que haja textualidade na produção. No capítulo 10, estudamos a coesão por pronomes e conectores. Agora, veremos mais detalhadamente outros tipos de recurso coesivo. Bom, coesão referencial estabelece em vínculos entre os elementos do texto, fazendo referência a eles, seja retomando o que foi dito, no caso de anáfora, seja anunciando algo que será dito, seria no caso catáfora. Conforme já aprendemos a produção desse tipo de coesão, geralmente pela substituição pronominal, observe um exemplo a seguir, tendo um melhor conceito. Veja. Mariana acreditava no movimento ambientalista. Ponto. Já deu para entender que Mariana acreditava no movimento. Vou continuar aqui, na mesma linha. Ela, quem? Mariana. Escreveu diversos artigos para defendendo. Desculpa. Mariana escreveu diversos artigos defendendo. O que ela estava defendendo? Um movimento ambientalista. Repare que nessa oração o pronome pessoal ela faz referência a quem mesmo? Mariana, enquanto o retoma o movimento ambientalista. O emprego desses pronomes evita a repetição de termos usados na primeira oração. Olha eu aqui falando novamente para nós explorarmos aí o uso dos nossos conectivos para não termos repetição de palavras. Bom, veja, repetição da mesma palavra. Nem sempre a repetição de uma palavra é prejudicial à fluidez do texto. Algumas vezes ela pode ser necessária para garantir a clareza textual, evitando, por exemplo, a ambiguidade. Veja esse exemplo. Júlia escolheu o sorvete em vez do bolo de chocolate. Ponto. Eu já sei que ela escolheu sorvete ao invés do bolo. O bolo tinha uma aparência estranha e era mais caro. Então, a Júlia escolheu sorvete ao invés do bolo, porque o bolo tinha uma aparência esquisita e era mais caro. Então, aqui vem o quê? Uma justificação referente à primeira oração. A repetição da palavra bolo foi necessária para evidenciar que há aparência estranha e o preço mais caro. Viram só? Refere-se, então, a ele e não só ao sorvete. No caso, trata-se de uma elipse, omissão de um termo cujo referente é possível determinar-se pelo contexto. Olha só. Os pais gostam de filmes de comédia, o filho de filmes de ação. Observe que nesse exemplo o verbo gostar foi omitido na segunda oração. Omitido, pessoal, na segunda oração, podendo-se deduzir que a relação entre a primeira e a segunda oração é estabelecida por esse verbo, pois ele havia sido mencionado anteriormente. No caso aí nós temos o quê? Uma substituição lexical, uso de palavra no mesmo campo semântico como sinônimos ou quase sinônimos para evitar a repetição dos termos. O Brasil é o único país da América do Sul que fala a língua portuguesa. Apesar disso, o idioma tem grande peso na região em virtude do protagonismo geopolítico do país. Nesse exemplo, a palavra idioma retoma
a língua sem alteração de sentido, pois são termos sinônimos. Nominalização, substituição de uma forma verbal por uma nominal. Veja, os brasileiros ajudaram os refugiados a estabelecer-se à cidade. A ajuda constitui em oferecer-lhes aulas de português e capacitação profissional. Ajudaram e ajuda, uma forma verbal por uma nominal. Nesse exemplo, a forma verbal ajudaram é retomada na forma do substantivo ajuda. Epíteto, palavra ou expressão que qualifica a pessoa ou coisa. O haikai tem como poeta mais expressivo o escritor Matsu Basho, que nasceu no Japão, a terra do sol nascente. Nesse exemplo, a terra do sol nascente retoma o quê? O Japão. Trata-se de um epiteto bastante conhecido, mas isso nem sempre acontece assim. Isso pode ser necessário no conhecimento externo de um texto para compreender a referência, ok? Agora falemos de numeral. Também podem retomar a um termo. Vejam, chegaram duas encomendas. A primeira era para sua mãe e a segunda para o seu pai. Ainda não sabemos se todos os alunos irão ao passeio. Um terço ainda não respondeu. Veja, falando-se de numeral. Termo síntese, palavra ou expressão que resume o que foi expresso. Havia buracos na telha, tintura da parede destacada, fiação elétrica velha. Todos esses problemas impediam que a casa fosse vendida. Trata-se de um termo síntese, sintetizando os problemas que havia na casa e impedia a sua venda. Nesse exemplo, todos esses problemas sintetizam o que foi citado na primeira oração. Advérbios pronominais. Advérbio que indica lugar, como aqui, aí ou lá. Vejamos. Viajamos para o sul do país nas férias. Fez muito frio lá. Nesse exemplo, o lá refere-se ao sul do país. Não é lá na esquina. Repetição de parte de nome próprio. Isso é uma coisa assim estrondosa, né? Mas às vezes, não muito hoje em dia, mas acaba acontecendo. João Guimarães Rosa é o autor de Grandes Sertões Veredas, parte da terceira geração do movimento modernista. Guimarães destaca-se pelo seu trabalho peculiar com a linguagem. Olha que bacana. Quem é o Guimarães? Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. Quem? Aquele autor bem conhecido do Grande Sertão Veredas. Pessoal, isso aqui não é tão difícil assim, ok? E como eu havia falado com vocês, são situações que nós temos que acabar decorando, né? Ler com muita atenção, porque cada uma aqui tem a sua predominância. Tá bom, meus lindos? Bom, vocês já sabem agora como funciona. Eu coloco a lição deste módulo no Vindimo, mas eu aviso vocês colocando o módulo e as páginas, tá bom? Beijo grande, meus lindos. Fiquem com Deus.